Durante esse ano, se Deus permitir, a gente vai estar debruçado aqui do púlpito, pensando sobre o Deus, o nosso Deus, e sobre esse governo de Deus sobre nós. A gente quer conhecer um pouco mais a Deus na expressão do seu governo. A gente quer se debruçar diante da Bíblia e ver as nuances desse governo. Esse foi o principal tópico que Jesus ensinou para os seus discípulos. Ele ensinou sobre o reino de Deus, sobre Deus como rei, o Deus que governa. E os discípulos demoraram a entender. Eles esperavam que o reino de Deus fosse uma expressão visível através de homens que estivessem no poder, como no passado, lá com o rei Davi. O rei Davi, aquele homem era uma expressão de Jesus. Mas eles estavam errados. Até eles descobrirem que o reino de Deus é dentro do coração, e que quando Deus governa dentro do nosso coração, a gente está pronto para viver uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida plena, debaixo de qualquer governo humano. Nós somos libertos. Esse ano no Brasil tem eleição presidencial. Para vergonha nossa, o povo evangélico tem levantado bandeiras, desde o ano passado. Levanta nome de homens, como se eles fossem salvação para o Brasil. Isso parece que é uma marca do povo brasileiro, eu e você. Sociologicamente nós seríamos considerados como o povo messiânico. O povo messiânico é um tipo de mentalidade que espera que algum governador, alguma figura política traga bons ares, bons tempos para a terra. Era isso que os discípulos esperavam na época de Jesus. Eles esperavam assim: vai vir um rei que vai trazer um novo estado, uma nova vida governada pelos homens. Mas Jesus desconstruiu isso no coração dos discípulos. Jesus disse para eles que o reino de Deus já estava bem pertinho. Na verdade já estava entre eles. Então Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, no vosso coração. A igreja primitiva, ela descobriu isso, ela viveu isso. Talvez a igreja primitiva teve o pior governo terreno que alguém possa ter. Os Césares, eles foram péssimos como governantes. Eles eram injustos, eles eram idólatras. Eles se autoproclamavam Deus. Eles usurpavam do povo, roubavam e usavam mal os recursos nas suas festas nababescas. Eles enchiam os seus palácios de bens e de posses injustas. E não só isso, os seus líderes viviam bêbados, profanando a divindade, e mais, nas suas festas de orgia, eles comiam até vomitar, e existia um vomitódromo, um lugar, uma bacia, onde as pessoas iam lá para vomitar. Imagina o cheiro desse lugar. Os cristãos não se rebelaram contra esse rei, contra esse César. Não falavam mal de César, oravam e bendiziam. Porque esses cristãos daquela época, eles tinham descoberto que o rei deles era Cristo. Por isso, quando alguém vinha saudar um cristão e dizia assim: César in Kyrios, ou seja, César é o Senhor, é o governador, o cristão respondia: Christus in Kyrios, Jesus in Kyrios, porque eles diziam: o meu governador é Jesus. Eles eram condenados a arenas, presos e mortos dentro de arenas, porque eles criam em Jesus. Não criam apenas que Jesus tinha vindo morrer por eles, mas eles criam que agora o Jesus ressurreto era Senhor da vida deles.
e que nenhuma autoridade humana poderia matá-los sem o governo de Deus, que ninguém poderia fazê-los sofrer sem o governo de Deus. Eles iam para o meio de uma arena, onde César estava sentado no palanque, num lugar especial. O espetáculo era feito na presença de César e para César. Roma ficava sentada no auditório. Eles eram colocados no meio, onde eram soltos leões, ursos que tragavam eles. Às vezes vinham gladiadores armados e cerravam ele pelos meios. Outras vezes eles botavam uma bacia de óleo fervente em chamas e punham os cristãos dentro dessa bacia. Outras vezes eles eram estacados, eram postos em cima, dentro de uma estaca. Uma estaca era posta dentro deles. Eles eram colocados como se fosse uma espécie de vela e queimados vivos. E todas essas atrocidades, enquanto aconteciam, esses cristãos no meio da arena olhavam para César e bendiziam o Senhor e glorificavam a Deus. Eles sabiam que Deus governa, que há um único Senhor nos céus e na terra, que há um único governante, e que, conquanto os governos humanos sejam falhos, precários, perigosos, jactanciosos, tantas vezes usurpadores, corruptos, malversados, pouco importa. Eles não estavam aqui para viver uma boa vida, eles estavam aqui para viver a vida abundante. Eles não estavam aqui para viver a vida do conforto, eles tinham a vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Eu convido você para essa jornada durante esse ano, investigar seu próprio coração, e em vez de olhar para as figuras que talvez no cenário desse ano se anunciem como solução para o Brasil, solução para a economia. Eu vou dar nome aos bois. Talvez gente que esteja desgostosa por causa da possibilidade de Lula não poder ser presidente ou não poder ser candidato. Ou talvez outros que estejam com esperança no tal do Bolsonaro. São as duas figuras que hoje estão mais... Mas talvez você tenha outras esperanças, ou você seja aquela pessoa tão desiludida com tudo isso, que você, não quero nem votar. Deus chama você para ter esperança. Deus chama você para viver uma vida cheia de alegria e gozo, não se conformando nem se contentando com expectativas em governos humanos, porque você é o único povo da terra que pode transcender, que pode ter alegria indizível, que pode ter reconforto e alegria, que não estão baseadas nas coisas, mas está baseado numa pessoa, Deus. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor, não apenas o Salvador, o Senhor, o que governa, o que é dono, o que manda. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Esse texto de Isaías 40 está dividido basicamente em 3 partes. Um anúncio, primeiro versículo até o versículo 11. A segunda parte está dividida em 2 momentos. A segunda parte é uma exortação, uma confrontação em duas partes, em 2 aspectos. E aí vem a terceira parte, quando ele fecha o pensamento que ele abriu no começo. Não se trata nem de uma conclusão, mas se trata de uma esperança. É um chamamento a uma vida. Você ser forte, fortalecido no Senhor e pronto para o que vier. Vamos ler? Vou pedir para você ler comigo Isaías capítulo 40. A gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 31. E eu vou pedir para a gente fazer essa leitura de forma responsiva, ou melhor, alternada.
Eu leio os versículos ímpares, vocês leem os pares. E para que seja bom esse negócio, eu vou pedir para você ler de voz audível, que você ouça a sua voz e que você leia como quem está querendo entender. Diz assim a palavra, Isaías 40: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem, como seu conselheiro, o ensinou? Eis que as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? É ele quem reduz a nada os príncipes desse mundo e torna em nulidade os juízes dessa terra.
A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor, o Santo. Porque, pois, dizes, ó Jacó, ó igreja das graças, e falas, ó Israel, ó povo crente, o meu caminho, a minha vida está encoberta ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Vamos ler juntos do 29 ao 31, vamos lá? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar. Pai, tenha misericórdia, Deus. Ó Senhor, preciso tanto da tua suficiência para que esse texto não seja profanado por mim. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Põe a tua palavra na minha boca, no meu coração. Mas também te peço, cada um de nós aqui, Deus, abre o nosso coração. Unge-nos com óleo para que teu Espírito fale a verdade. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Quando o profeta Isaías escreveu esse texto, debaixo dessa iluminação, inspiração do Espírito, Isaías estava vivendo um tempo onde a igreja estava cheia. O traquejo da religião estava presente. As pessoas sabiam como se comportar, havia uma boa ética, a economia estava bem. Israel não estava passando por uma crise. Teve um momento de crise, mas não era bem a expressão do ministério de Isaías. Só que tinha um problema que a carta ou o livro de Isaías já começa com ele. O povo se reunia, o povo fazia o culto, fazia o ritual todo, mas não tinha mais coração. Eles sabiam como deveriam agir, mas não sabiam mais quem eram. Não criam mais. Sabiam da verdade, mas a verdade não estava mais no coração, estava apenas na mente. E boa parte do ministério de Isaías é Deus confrontando o povo, dizendo para eles: eu não estou tão interessado assim no bom comportamento, quanto estou interessado no bom coração. Porque alguém que tem o coração errado, pode até, sendo hipócrita, fazer um bom comportamento. Mas uma pessoa que tem um bom coração, certamente terá um bom comportamento. Não quero apenas as práticas, eu quero a alma, eu quero a vida, eu quero o coração. Isaías então é chamado por Deus para confrontar nações inteiras, inclusive Israel. E nesse capítulo em especial, ele faz uma pergunta que é uma pergunta obtusa. É uma pergunta para gente crente, não para descrente. A pergunta é: você ainda crê? Talvez aqui 90%, talvez, sei lá, 100%, seja de pessoas que se dizem crentes. Se fosse perguntado aí por alguma IBGE da vida, você, que religião? Não, sou crente, sou evangélico. Algum dia talvez você fez o batismo, profissão de fé, você participou do ritual e você disse: eu sou membro da igreja.
mais ou menos o que Isaías tinha em mãos. Gente que estava rolado como um membro. Gente que tinha feito batismo, a profissão de fé. Gente que vinha para o culto e participava do culto. Mas a pergunta de Isaías, ela traz uma consequência bem forte. A pergunta é: você ainda crê? Porque talvez lá atrás você disse: eu creio, e isso revolucionou você. Isso trouxe um impacto tão profundo que você resolveu se dizer crente. Essa palavra crente é isso: creio, eu creio, eu creio. Você resolveu se dizer evangélico porque você acha que o evangelho entrou em você. Mas será que é possível, em algum momento, a gente parar de crer e só saber? Ou seja, a coisa não está mais dentro do nosso coração, impactando, revolucionando, transformando, fazendo a gente repensar a vida. A coisa simplesmente se tornou uma série de arrazoados, onde a gente responde e fala, mas não enche a nossa alma. Isaías 40, dos versículos 1 a 11, ele para dizer: você ainda crê? Essa é a pergunta do começo. E ele diz assim: essa palavra não é para excluir vocês, mas para consolar vocês. Eu quero chamar o coração de vocês de volta à vida. Consola o meu povo. Prepara um caminho reto, onde tudo que for escabroso e complicado seja nivelado, mas nivelado para o nosso Deus. E então ele coloca uma perspectiva que eu e você perdemos, e talvez porque perdemos o nosso coração esfria. Eu e você temos um limite, porque a nossa carne é como erva, e o povo é como erva, e o governo do mundo é uma erva. E não é maconha, é erva. Para ninguém confundir, tá? É erva, ou seja, é como uma florzinha dessa do campo que nasce, é tão linda, mas daqui a pouco não está mais servindo de nada, porque morre, murcha, fica como nada. O governo humano é assim. A história de cada um de nós é assim. Nós somos seres limitados. Os nossos limites transparecem constantemente. Chega uma doença, chega uma crise, chega um problema, chega uma denúncia, chega alguma coisa e impacta na nossa limitação. Mas nós temos um Deus ilimitado, e nós somos o único povo da terra que pode transcender. Enquanto temos expectativas em homens, em governos, em nós mesmos, nós nunca transcendemos, porque paramos de crer. Mas o que Isaías está dizendo é: você ainda crê. Porque olha só, você é finito, você é limitado, e enquanto você olhar a sua história, enquanto você olhar a história da sua nação, dessa perspectiva limitada, das falhas, dos erros, das hipocrisias, das corrupções, das inadequações humanas, você não transcende nunca. É porque você parou de crer. E transcender, na linguagem bíblica, é uma essencialidade da fé. Eu preciso olhar para Deus. Isso é orar. Não é orar só: Deus, olha, eu estou com um problema, eu estou com um aperreio, eu estou com uma coisa, Senhor, abençoa minha saúde, abençoa minha família, abençoa meu dinheiro, abençoa. Tá, tudo bem, faz isso, mas veja, enquanto nós estamos aqui, cheio de problemas, cheio de questões, nós estamos falando dos limites. Se a oração não nos fizer transcender, e olhar para Deus, e olhar e dizer: Deus não, Ele está muito além de tudo isso, e Ele usa tudo isso, e governa tudo isso. Isso enche o coração. Isso faz a gente fortalecer lá dentro e ter alegria. Por isso ele começa dizendo: a carne é erva, mas o que Deus fala, ele fala o seguinte, preste atenção o que Deus fala: que a glória do Senhor se manifestará. Que a glória do Senhor se manifestará.
Isso é o que a palavra de Deus diz. Ele diz: a palavra do Senhor permanece para sempre. O que Deus está dizendo, através de Isaías, enquanto você na sua limitação, no seu horizonte, reclama dos governantes, reclama dos sistemas humanos, das falácias, das falências, dos problemas, das crises, e mesmo das suas próprias impotências, enquanto você está aí, você está dando um atestado de que você não crê mais. Porque essas coisas vão continuar acontecendo, mas elas precisam levar você a uma transcendência. Você é o povo da oração, você é o povo da aliança, você é o povo que conhece a Deus, não como os demais, você conhece porque Ele transcendeu em você. Ele se mostrou para você como fato, e não como teoria. Ele se mostrou a você como pessoa, e não como um vento. E se assim foi, a palavra dele diz para você: a minha glória se manifestará. E quando ele usa essa palavra glória, ele está chamando a gente para olhar com outros olhos a história. Em vez de a gente olhar a história com os olhos que nós olhamos, porque nós olhamos a história de forma tão limitada e tão sem transcendentalismo, que nós só olhamos os fatos e nós chegamos a conclusões baseadas apenas nos fatos. Mas aí ele chama a gente para transcender, para olhar a história com os olhos de Deus. E como os cristãos da igreja primitiva, que tinham o pior governo humano possível, eles, quando estavam postos no meio da arena e queimando, eles transcendiam. E em vez de falarem mal de César, em vez de rilharem os dentes, ficarem odiosos, críticos, assertivos e contundentes, eles simplesmente abriam os braços e glorificavam ao Pai e diziam: Pai, recebe-me, eu estou na tua glória. E eles então revelavam a glória de Deus. Jerônimo Savonarola não está na igreja primitiva, 1300 e pouco, é pré-reforma, é um padre, ele está pregando na sua paróquia, quando de repente o evangelho lhe alcança, e ele começa a pregar o evangelho, a igreja chega e diz: olha, você precisa parar de falar essas coisas, porque isso é um problema para a igreja. Ele diz: eu não tenho como parar de falar disso. Então a igreja prende ele e diz: se você não mudar o seu discurso, a gente vai ter que lhe matar. Ele diz: eu não tenho como mudar o meu discurso. Então pega e fazem uma fogueira no meio da praça, em frente à igreja dele. Jerônimo Savonarola é colocado naquela fogueira, está queimando. Enquanto queimam, as pessoas não conseguem olhar na face de Jerônimo Savonarola, porque ela brilha mais do que o sol. A glória do Senhor se revela, ele bendiz a Deus. Em vez de ficar simplesmente olhando as limitações, ele transcende. A glória do Senhor se manifestará. E onde se manifestará? Em nós, nos nossos problemas, nas nossas crises, à medida que olhamos para a história, não nos nossos olhos, não nas nossas limitações, mas nos olhos de Deus. Não apenas o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo, mas é que Deus está se manifestando. Então ele diz: se você crê nisso, você sobe no alto do monte, você vai pelas ruas e vielas de Recife, e mais do que um galo da madrugada, mais do que todos esses carnavais juntos, você será alguém que dirá para a sociedade de Recife: Deus é verdadeiro, Ele é o Senhor. Porque essa galera está tentando transcender, essa galera está indo para o galo da madrugada para tentar ter um prazer que eles não conhecem, porque eles não conhecem a Deus. Essa galera está bebendo, farrando e está indo até o ponto que pode ir, porque eles querem transcender. John Stott diz no seu livro: ouça o mundo, ouça o Espírito. Diz: a nossa sociedade tem uma marca, busca por transcendência. E fala: busca por transcendência no nosso tempo é à medida que alguém está buscando esse prazer, essa alegria, essa solução da vida. Então busca
nas drogas, busca no vinho, busca no erotismo, no prazer do sexo, mas também busca na autoafirmação, nos títulos, no prêmio. Também busca essa transcendência na sofisticação, no recurso infidável. Talvez diga assim: eu vou passar no concurso público, porque aí pronto, eu estou seguro para o resto da vida. Isso é uma busca por transcendência. Ou seja, é você ser colocado num ponto onde ninguém mais pode lhe abalar. John Stott diz: isso é que o mundo está fazendo. Nós cristãos, nós temos como transcender. Nós temos o transcendente. Na hora que oramos e olhamos para Deus, não apenas olhando para os nossos problemas, mas olhamos para Deus e a partir de Deus olhamos para a história, nós transcendemos. Isaías está dizendo assim para mim e para você: você ainda crê? Porque se crê, cadê a transcendência? É fácil, irmão, criticar, e é fácil também a gente, como povo evangélico, para vergonha nossa, ficar disputando político para lá e para cá. Ah, fulano de tal, é não sei o que lá, o outro, e fica se dividindo em partidos, feito um bocado de bocoió. Vergonha. Você pode ter o seu candidato, você pode votar no candidato, mas você não pode crer nele. Porque você já tem um governante, você já tem um Senhor que é dono da sua história, e que lhe dá esperança, e que lhe dá vida eterna, e que lhe dá alegria e poder. Por isso o governante, ou seja lá quem for que você queira votar, não vai encher seu coração. Pode ser vermelho, amarelo, preto, branco, pode ser a cor que for, pouco importa. Porque no final, quem governa é Deus. Você ainda crê? Mas você ainda crê nisso? De verdade? Ele faz duas exortações no meio desse texto, como consequências de se você crê. Vamos lá, dê uma olhada por favor. Isaías 40, aqui a partir do versículo 12. Veja o que ele diz. Ele diz: se você crê, como consequência, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Você entende essa figura? Deus está dizendo, com uma concha só, eu peguei todas as águas do mar, do oceano, eu peguei todas as águas dos rios, eu peguei todas as nuvens. Tudo que era fonte de água coube numa palma da minha mão, numa concha. Depois ele diz, o cosmos, quando ele fala céus, o cosmos, eu medi a palmos. 1, 2, eita, não dá nem 3. Deus está dizendo assim, se você crê, você precisa ter uma nova perspectiva a meu respeito. Se crê, como é que você me vê? Eu não tenho seus limites não, tá? Eu não tenho as fadigas que você tem, nem as perdições que você tem. Eu não tenho, tá? Eu fiz a história e eu estou governando elas. Se você crê, é isso que você crê? Esse é o ponto. Versículo 14. Com quem ele tomou conselho? Veja o versículo 14. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Versículo 14. Quem você acha que está dizendo para Deus como a história tem que ser? Quem você acha que tem poder de convencer a Deus de que ele está errado? A ciência está fazendo isso. Está tentando fazer isso. Alguns físicos tentam fazer isso. Alguns astrônomos tentam fazer isso. Eles fazem equações gigantescas de livros escritos tentando provar que houve erro, para eles mesmos chegarem à conclusão depois que eles erraram. Aquele famosíssimo que vive numa cadeira de rodas com ela,
ele escreveu toda uma teoria sobre a não existência de Deus, afirmando sobre a prevalência das leis que regem o cosmos, para no final, depois de ele ter convencido toda a academia, ele mesmo dizer para a academia que ele estava errado e que precisava de uma outra equação. Veja o que Isaías está dizendo, se você crê, se realmente crê, para com essa ideia de tentar consertar a história. Para de viver lutando com a história, dizendo para Deus, Deus, mas está errado, Deus, isso precisa ser consertado, isso precisa ser feito, isso precisa ser aquilo. Quem deu conselho a ele? Está injusto, está impuro, está infiel, é pecado mesmo, a situação é negra, feia. Mas quem governa? Quem vai dizer para Deus o que fazer? Quem vai mover dos céus Deus para agir na terra? Ninguém. Ninguém. Se você crê, a transcendência está nele, mas ele não é boneco para ser mexido, para fazer o que você quer. Se você crê, ele é o Senhor. Se você crê, você transcende crendo. Você não transcende à medida que ele faz o que você quer, mas você transcende à medida que você crê. Primeira exortação. A exortação é: se você crê, mude as suas dimensões a meu respeito. Se você crê, deixe seu coração respirar de novo o ar do céu, em vez de respirar apenas o ar da terra. Se você crê, olhe de novo para mim e me veja como eu sou, gigante, que não dá para ser medido, nem avaliado. Mas aí vem a segunda exortação. Versículo 18 até o versículo 25. Ele faz perguntas, porque perguntas são a maneira da gente se avaliar. Ele faz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Quem é que vai substituir Deus? Quem vai levar você a transcender? Quem vai levar você a ter significado de vida e fazer a vida valer a pena, ter prazer na vida, ter uma vida confortável? Quem? Quem você compara? O poder público? Um emprego bom? Um salário bom? Uma boa família? Um bom status social? Uma boa credibilidade? Uma boa maneira de ser visto? É isso que você compara com Deus? Então ele diz, veja só o que ele diz. Versículo 19, ele diz: o artífice vai lá e funde uma imagem, o ourives vai lá e põe ouro e tal, aquele negócio todo. Depois ele diz: o sacerdote idólatra pega um pedaço de madeira, esculpe lá e diz: é aqui, está aqui. Mas aí, no versículo 21, veja o que ele diz: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Preste atenção, irmão. Veja o raciocínio do Espírito instruindo Isaías. Você vê uma sociedade idólatra. Você vê as pessoas construindo imagens para si mesmo, a fim de que elas estejam transcendentes, a fim de que a vida vale a pena, a vida tenha sentido. Você vê isso acontecendo. E ele diz: até o sacerdote faz isso, pega e esculpe imagem para poder ver se a vida fica boa, se tem um sentido para a vida. Mas aí ele pergunta assim: e você? Não adianta falar da igreja, não adianta falar de pessoas, não adianta falar da corrupção, falar dos problemas do governo, falar de seja lá o que for. Você vai falar e você vai continuar na mesma. A pergunta é: e você não ouviu falar de Deus? Você por acaso nunca conheceu a Deus? Você ainda crê? Ou seja, está todo mundo idólatra, mas e você? Está todo mundo errado, mas e você? Você não crê mais? Não ouviu? Você nunca reparou os fundamentos da terra? Você nunca reparou a grandiosidade de Deus? Veja, o texto continua. Versículo 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Essa figura é tão bonita para a gente imaginar. Sabe, aquele momento que alguém vai fazer as unhas do pé, e aí pega assim, bota um baldezinho não, uma baciazinha,
com água morna, põe aqueles pés cebosos lá. Deixa lá para amolecer. Amolecer o pé, amolecer a unha, amolecer para ficar mais fácil. Talvez até para tirar o cheiro. Veja. Deus se assenta na redondeza da terra. É como se a terra fosse essa baciazinha. Ele fica olhando para lá, para a gente, para nós. Essa baciazinha. Como você vai ver Deus olhando para a terra? Você tem que olhar para Ele. Você nunca percebeu isso? As dimensões de Deus. Nunca parou para se maravilhar com Deus? Ou se fez, quando foi que fez? Não faz tempo. Você ainda crê? Ainda se maravilha e deixa seu coração respirar na presença daquele que se assenta e fica olhando para a terra, que é como se fosse uma baciazinha. A exortação, a segunda exortação é: qual é a imagem que você faz de Deus? Porque a gente substitui Deus, vamos ser sinceros, como povo evangélico. A gente não faz nenhum santinho de pau, nem santinho de, sei lá, metal, nem de pedra. A gente não faz. Mas a gente faz o santinho da gente, o santinho a igreja, a gente faz o santinho o trabalho, o santinho a família, o santinho a minha própria reputação, minha imagem, o santinho do status que a gente tem, ou não. Existe um sociólogo alemão, fazendo uma leitura da nossa sociedade, ele diz: a maior idolatria, ele não é crente, mas ele diz: a maior idolatria do nosso tempo é a autoimagem. Ele fez uma sacada que eu achei interessantíssima. Ele disse assim: a gente pega e segue pessoas nas redes sociais, segue pessoas que a gente olha e fala assim: a gente não queria ser aquela pessoa. Diferente de tempos atrás, quando as pessoas viam um mito desses, eu queria ser Elvis Presley. Hoje em dia, a pessoa não quer ser o Whindersson Nunes lá do YouTube. Mas a pessoa olha para aquilo e a pessoa se acha tanto que diz assim: eu queria ter o que ele tem, mas não queria ser quem ele é. Então esse sociólogo fala assim: a grande idolatria do nosso tempo é a idolatria da autoimagem. Os filhos da geração presente, os filhos dessa geração da informática, da geração virtual, é aquele que olha para a geração que veio antes deles e diz assim: você não tem nada para me ensinar, porque a autoimagem é o que vale. Se acha. Isaías está dizendo assim: as pessoas estão fazendo imagem, até os sacerdotes estão fazendo imagem, as igrejas estão fazendo imagem da igreja, para as pessoas aderirem à igreja como se a igreja fosse Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, presta atenção. A pergunta de Isaías não é o que é que os outros estão fazendo, a pergunta é o que você está fazendo. Você não ouviu, você nunca viu Deus, você nunca reparou na grandeza dele, você nunca ficou estupefato diante dele. Esse é o ponto. Ou seja, se você crê, isso tem consequências. Se crê, as dimensões de Deus enchem o seu coração e você passa a olhar a história a partir de Deus e não a partir de você. Se crê, você desconstrói as falsas imagens que constantemente você mesmo está construindo. Mas vejam, irmãos, esse não é um serviço dos outros em você, esse é um serviço seu, se você crê. Você crê ainda. O ponto é: para você é Deus quem governa ou é Temer? É Deus quem governa ou é o chefe, o líder, o dono lá da empresa onde você trabalha? É Deus quem governa ou é o mercado financeiro? É Deus quem governa ou é o seu status quo?
Esse é o ponto. Você ainda crê? O texto segue e então ele diz: esse cansaço da vida que você sente, que eu sinto, é fruto, é a expressão, é a evidência de que você não crê mais. A nossa sociedade, segundo C.S. Lewis, e C.S. Lewis nem sequer conseguiu viver o nosso tempo, mas segundo C.S. Lewis, a nossa sociedade, ela é a sociedade que não consegue mais ver a vida com a expectativa do futuro. Corre tanto no presente que não consegue ver a vida. Sempre será melhor e nunca o melhor é hoje. Tem sentido para você? E não é carpe diem, estou falando disso. Eu estou falando de quando Deus é Senhor, governa, a sua vida é refeita nessa imagem. Requalifica seu coração e suas indignações internas na imagem do governo de Deus. O cansaço que é fruto dessa frustração existencial, de que a vida vai perdendo sentido, o cansaço deixa de existir porque Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Mas preste atenção. Não como fruto do nosso esforço, mesmo que a gente seja jovem. Porque os jovens se cansam, se fatigam, eles estão exaustos e caem. Não é fruto da nossa força, não é fruto da nossa juventude, não é fruto da nossa perspicácia, da nossa esperteza. Ele diz: os que esperam no Senhor. Essa é a expressão contrária ao cansaço. O cansaço é fruto do corre-corre, de uma construção de uma imagem do que será, do que será, do que será. Enquanto que os que esperam no Senhor creem, e à medida que creem, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, transcendem. Vão para outra vida, ainda que estejam vivendo aqui. Quero chamar o pessoal do louvor, já pode vir para cá. Enquanto você pensa, você ainda crê? Porque se crê, as dimensões de Deus devem remodelar a sua significância. Porque você é limitado, mas Deus é ilimitado. Se você ainda crê, você certamente fará uma repaginada sobre o seu estilo de vida, de tentar fazer a vida dar certo, para simplesmente deixar Deus conduzir a sua vida. Se você ainda crê. Porque se você ainda crê, a única tarefa que lhe cabe aqui na terra é subir nos altos dos montes e começar a clamar para essa terra dizendo: olha, vocês estão errados no galo da madrugada, mas vocês não estão errados porque é carnaval, vocês estão errados porque vocês estão buscando na fonte errada. Eu tenho Deus e Deus me transcendeu. Eu passei pelo câncer, mas conquanto estivesse no câncer, eu estava salvo e a minha alegria era indizível. Aí você diz: eu passei pela crise financeira e conquanto a crise quis me arrasar, e eu fui maldito, eu fui mal falado, eu fui profanado, eu tinha Deus e Deus me transcendeu e eu estou vivo e alegre e cheio de poder. Eu passei pelo divórcio, e foi uma crise, foi um problema, e foi uma luta, e foi uma dificuldade, e só Deus sabe como rasgou meu coração, mas Deus me transcendeu. Você vai dizer ao mundo que conquanto lutas e dissabores aconteçam, você transcende. Vai, povo de Sião,
Passa pelas ruas de Recife, vai, povo de Deus, e passa por cada ponto dessa cidade e das pessoas com quem você se encontrar, anuncia as boas novas, anuncia que existe Deus, e que Deus governa de fato e de verdade, porque Ele governa você. Levanta e anda. Mas se você crê